Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Buenas gaúchos e gaúchas, da capital dos CTGs, Caxias do Sul, a pérola das colônias, gaúchos também dos quatro cantos do Rio Grande e Brasil afora. Estamos de volta com mais um Prosa de Galpão pela Bitcom TV. E hoje estamos faceiros como égua com dois potrilhos, pois vamos falar de usos e costumes. E o nosso tema de hoje é o lenço do gaúcho. Temos o costado do peão Gustavo. O Gustavo é meu filho, somos do CTG Imigrantes de Tradição. Gustavo, dê o seu ô de casa para os internautas e diga também o que o tradicionalismo trouxe na tua vida, na tua vivência, como peão mirim, como peão juvenil e depois como peão adulto. Buenas gauchada, foi um período muito importante na minha vida. Tive uma vivência muito especial no CTG, onde aprendemos muito sobre a vivência do gaúcho, os usos e costumes, a formação de caráter, disciplina e também um período muito importante também na formação de boas amizades cultivadas até o momento. Bueno, gauchada, o tradicionalismo gaúcho ele tem uma função importante na formação dos nossos jovens, porque o movimento tradicionalista, como já se disse em outras oportunidades, ele foi feito para os jovens. É uma escola de cidadania e o Gustavo nos traz esse relato importante, né, da formação de caráter, de valores e principalmente na formação, na afirmação da raça gaúcha. Vamos então falar do lenço do gaúcho, que é o tema do nosso Prosa de Galpão de hoje. O lenço do gaúcho, ele pode ser uma evolução do lenço gravata usado nas cortes europeias no tempo dos Luíses, muitas vezes apertando altos colarinhos. A origem, na verdade, não se sabe ao certo. Talvez os mouros, os ciganos, os andaluzes, através do Rio da Prata, nos tivessem mandado essa herança tão bem aceita pelos gaúchos rio-grandenses, uruguaios e também os argentinos. Historiadores afirmam que o lenço do gaúcho é de origem berbere, ou seja, teríamos uma herança dos mouros. Quanto ao surgimento do lenço na humanidade, há uma versão que diz ser originário da gravata, que em verdade eram panos amarrados no pescoço dos soldados e serviam para o indivíduo limpar o rosto do sangue ou suor. Sabe-se que os guerreiros romanos, para proteger a garganta do frio, também amarravam um pedaço de linho em volta do pescoço, né, para que pudessem amainar a friagem. Mas foi durante o reinado do rei Luís XIV, o Rei Sol, lá por 1640, lá na França, que surgiu oficialmente a gravata. Dizem que Luís XIV era vaidoso por demais e encantou-se com o efeito de uma cambraia branca que os soldados croatas usavam nos seus uniformes e eles estavam estacionados, acampados ao redor de Paris a serviço da França, por causa da famosa Primeira Grande Guerra Europeia, a Guerra dos 30 Anos, entre os católicos e protestantes. Vendo isso, imediatamente ordenou que seu alfaiate adaptasse um fino pano branco à gola de suas roupas, e o povo, querendo agradar o monarca, adotou o hábito e deram um pequeno nó. A palavra gravata tem origem na palavra arvat, que é o idioma servo-croata, uma tira de pano que fazia parte do uniforme militar dos croatas para ser usado no pescoço. Os franceses acabaram adotando o hábito e deram o nome de cravate. Alguns ecos nos capões de mato dizem que a palavra gravata é uma corruptela de croata. Bom, o lenço do pescoço, além de ser um adorno na indumentária gaúcha, é peça indispensável como traje preferencial, o lenço
dos gaúchos, originalmente era de seda, era franjado ou não e servia também como peça para ajudar na defesa em caso de peleia, que o tecido legítimo de seda ele cega o corte da faca ou da espada, ou seja, neutraliza o fio da arma. Como peça da indumentária também é usado para não desgastar a gola das camisas e ser usado sobre a cabeça ou a moda corsário, né, para conter o suor da testa. Em muitos momentos da nossa história, o lenço foi símbolo de filiação política, conforme a cor e até o modo de atá-lo ao pescoço, à semelhança da banda oriental, onde o lenço vermelho representava os colorados, lá do Rivera, e o branco os nacionalistas de Uribe ou Aparício Saraiva. Do lado castelhano, os colorados do Rosas, os azules e brancos da oposição da província. O lenço na região rio-platense, chamado de pañuelo, ele era geralmente colocado sobre a cabeça, atado à moda marinheira ou corsário, sob o chapéu usado como vincha para sustentar as largas cabeleiras. São herança dos marinheiros que por ali aportaram, ou dos campesinos peninsulares. A herança campesina tem reminiscências árabes, onde o lenço protegia a cabeça do sol, protegia o rosto e as orelhas do frio nas madrugadas e também no entardecer. Também servia para proteger a cabeça contra a poeira. Em grandes marchas, o El Gaucho usava o lenço de sereneiro e quando fazia suas lidas de campo, na guerra ou duelo, usava a marinheiro ou como uma vincha. Em simples passeios, deixava cair ao redor do pescoço, cobrindo os ombros e espaldas, ficando como simples adorno. Os lenços têm um simbolismo nas suas cores. Sabe-se que os símbolos identificam e concretizam sentimentos, ideias. Os símbolos têm origem com as armaduras, as lanças, e nasceram nos escudos dos cavaleiros, onde se traçaram os primeiros símbolos marcantes da bravura militar. O sangue derramado nas conquistas, nas descobertas, na defesa da pátria, é transformado na cor vermelha dos escudos. Daí o privilégio do vermelho ser a cor de maior expressão da nobreza. É a primeira dentre os esmaltes da heráldica que estuda esses símbolos. O céu invocado nas preces dos combatentes é cor também significante de fé. E por isso o azul é a segunda cor na ordem de importância. O uso da cor vermelha aqui no Cone Sul data de tempos remotos, sendo utilizada como símbolo partidário. Esse símbolo ele participou ativamente nas lutas conturbadas do Prata. Tivemos Rosas também, no lado castelhano, que era um caudilho que tinha mão forte e usava a cor vermelha no seu partido. Ao assumir o governo de Buenos Aires, ele declarou que quem não estivesse com ele estava contra ele. E quem não usasse a cor vermelha era perseguido e torturado. O Rosas lá da Argentina. Quem tivesse a ousadia de usar a cor azul celeste era degolado sem piedade. Interessante contar que o uruguaio Frutuoso Rivero adotou a cor azul, que era a cor da bandeira uruguaia, mas com o sol e chuva, o vento pegando no lenço, o corante azul dos lenços ele não resistia e logo se confundia com o branco. Então os revoltosos passaram a usar o lenço vermelho, cujo pigmento era mais resistente. Aqui no Rio Grande do Sul, os regimentos imperiais aquartelados aqui no sul usavam blusas ou túnicas encarnadas. No Paraguai, o uso do vermelho também foi comum nas tropas de Solano Lopes. E no Brasil, quem usava o vermelho eram os farroupilhas, os maragatos, os federalistas, os maragatos libertadores. Do lado legalista, os partidários usavam lenços verdes e brancos. Garibaldi teria se inspirado nos farroupilhas para adotar as camisas vermelhas na Itália. E o vermelho traduz o vigor, traduz a vitória, traduz a força, mexendo com os instintos de luta e também a cor da República. Vamos falar dos lenços na Revolução Farroupilha. Os gaúchos lutaram durante 10 anos contra a submissão
e a exploração dos portugueses, alardeando para o Brasil inteiro os ideais da Federação, os ideais da República, sacudindo as bases do Império e fundaram uma república quando declararam guerra ao Império. Como distintivo político usavam um lenço de seda vermelho aberto às costas e atado com um nó tipo cruz como esse que eu estou usando. Esse é o nó farroupilha, tem uma rapadura central. Uma curiosidade dos farrapos era também usar a barba inteira, porém sem o bigode, tal qual se apresentava Davi Canabarro. Os chefes farrapos também decidiram por confeccionar um lenço que lembrasse o movimento republicano e seus feitos, e coube ao major Bernardo Pires, que também era maçom, a tarefa de propor a alegoria que deveria constar nesse lenço. O primeiro lenço foi encomendado dos Estados Unidos, isso em 1842. A carga chegou no porto de Rio Grande e foi queimada porque foi interceptada pelos imperiais. Os lenços, que não se sabe o tipo, finalmente chegaram ao acampamento Farroupilha, lá em Piratini, em 1843, e foram encomendados da Alemanha. Os lenços confeccionados pelos farroupilhas, serviam apenas como painéis comemorativos dos feitos farroupilhas e nunca foram usados no pescoço. E nós temos um exemplo, Gustavo, pode até mostrar para os nossos internautas. Esse lenço, ele é uma imitação, tá? Ele não tem as bordas como o lenço original. Ele tem o brasão rio-grandense, que hoje nós encontramos na nossa bandeira rio-grandense, tá? E ao redor dele tem as batalhas, algumas batalhas que os farrapos participaram, tá? E ele é apenas um lenço que serve como adorno, né? Pode ser colocado na parede, em cima de uma mesa, ou feito um quadro, mas nunca usado pelo gaúcho no pescoço. Bueno, sabe-se que alguns exemplares do lenço farroupilha ainda a gente tem a oportunidade de encontrar, né? Nós temos em Caxias do Sul a Vera Stede de Zatteri, que tem no seu acervo. Segundo o falecido Nico Fagundes, né, se conseguiu identificar 8 lenços farroupilhas, né, contando com aquele que envolve o crânio do general Bento Gonçalves da Silva. Tá? O Museu Piratini em Porto Alegre deve ter 3 exemplares, tem uma escola em Porto Alegre que também tem um exemplar. Bueno, gauchada, por hoje encerramos o primeiro bloco falando do lenço de pescoço do gaúcho, é um uso e costume. Domingo que vem continuamos com a segunda parte, com a capatazia do peão Gustavo. Até domingo que vem. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.